homem, ele tá garantindo os bens, né? O repasse de bens através também de inseminação artificial. Mas homens não vão muito ao médico, né, para fazer exames, mas eles têm sexo com prostituta que são enfermeiras, auxiliares de enfermagem, todas elas têm curso. Elas sabem tirar, masturbar os homens, né? Sabe bem isso. Então elas tiram o material genético e faz a fecundação, insemina, e aí o homem diz, nunca tive com essa prostituta, mas a prostituta aparece grávida. Eles ficam inseminando, às vezes até de outro estado. Dessa forma, o que eles fazem? Quando eles inseminam, aí eles matam os homens, aí os bens dos homens passam para aquela prostituta. Para o cafetão tomar posse daqueles bens, ele casa com a prostituta viúva. Aí ele toma posse dos bens. Às vezes eles matam o filho do homem, ou adoece, ou coloca em clínica de sanatório, tudo, para ele ficar tutor dos bens. A prostituta ele tira fora da situação. Ou ele fica com ela administrando os bens, se for vantagem para ele. Se ela der problema, ele mata ela, fica com a criança. Mas sempre numa condição de enfermidade, sempre insanidade. Explorador sexual e prostituta, eles neutralizam as vítimas, caluniando elas de doentes mentais. Assim que eles neutralizam as vítimas deles. É uma forma de neutralizar. De até impedir que a pessoa se posicione no contraditório. Eles fizeram isso comigo, tentaram fazer isso comigo. É uma forma de neutralizar a vítima diante do Estado e sociedade. Entendeu? Aí eles podem fazer o que eles quiserem. Eles são muito ardilosos, perfídios, são muito perigosos. Então, então é muito comum você se interessar por um homem tradicional e obter a perseguição do cafetão. Por quê? Porque aquele homem está construindo os bens, daqui a 20 anos ele vai ter um bom patrimônio, que ele já vai fazer a prostituta dele herdar, através da relação, da inseminação artificial que eles fazem. Então, não é interessante para uma mulher, porque quando a gente herda os bens, quando as mulheres tradicionais herdam bens, pensões, não dá vantagem para o cafetão. Entendeu? E até dificulta para ele armar a situação para matar o homem, né? A gente dificulta. Porque é a aproximação com a prostituta que facilita os crimes contra você próprio. Então, quanto menos você tiver relação sexual com prostitutas, melhor. E as prostitutas que você teve relação, você comunique ao Estado, deixe registrado, porque ele vai fazer, como você é uma pessoa que tem relação com prostituta, então o homem, a palavra do homem, quando aparece grávida, tomou cachaça, usou droga e não lembra do que fez. É como os homens ficam, com uma espécie de amnésia. Ou loucura momentânea, né? De qualquer forma, ele gosta de aplicar a insanidade para as vítimas dele. No caso dos homens, tomou droga e bebeu demais e não se lembra do que fez. Mas o filho tá aí para comprovar. Mas você tá alegando, não tive sexo com ela, não conheço essa pessoa. Teve, aí ela afirma, não, eu estava na boate. Você estava na boate? Estava? Estava. Então, tem foto, tem tudo dele, mas não com essa prostituta. Porque com as prostitutas que ele esteve, elas não engravidaram dele. Furou camisinha, fez tudo. Você pede camisinha em um hotel, você compra, ou manda o entregador, ou você vai, tá tudo furada. Tudo furado. Tem várias farmácias deles aqui que vende camisinha furada. Porque sabe que o homem sempre para o carro e compra ali, né, camisinha. Sempre, quando ele vai sair com uma determinada prostituta de um prostíbulo, que é caminho, ele para comprar. Todas furadas, todas.
Facilita, eles são inconsequentes, tá? Cafetão e prostituta, quando eles têm um objetivo criminoso, a inconsequência cerca esse objetivo criminoso. Então, se eles querem pegar os bens de um homem através de um nascimento de um filho, e o que eles vão fazer? Eles vão furar todas as camisinhas da cidade, mas, entretanto, muitas pessoas vão pegar a doença. Aí tá a inconsequência dele. Ele é inconsequente, mas o objetivo dele foi alcançado. Mas todo o objetivo de cafetão e prostitutas é cercado de ações inconsequentes, coisas que... infrações, coisas, crimes que eles inconsequentes, não medem as consequências do que eles fazem quando eles têm um objetivo criminoso. E furar todas as camisinhas é um método. Porque eles querem a alta natalidade de prostituta, porque eles estão ficando com todos os bens da cidade, todos. Se uma prostituta herdar um patrimônio, um imóvel de um homem, ela não vai repassar imediatamente para o cafetão para não levantar suspeitas. Então, aquele imóvel é repassado várias vezes, vai para várias pessoas. Aí faz várias compras e vendas. Mas não há repasse de dinheiro. Por exemplo, eu tenho um imóvel, aí eu vendo para uma pessoa, simulo a venda, e de fato tá com a documentação, tudo direitinho, mas não houve o repasse financeiro. Aí aquela pessoa que comprou também vai vender e não há o repasse financeiro. Às vezes até o dinheiro entra na conta, mas sai da conta para o dono que botou. São várias artimanhas. Aí no quinto, sexto dono, aí vai para o cafetão. Aí é quando o cafetão adquire o imóvel. Mas já passaram 5 compradores anteriores a ele. Ele acredita que a polícia não vai identificar ele como o responsável pelo assassinato do homem para favorecer a prostituta numa situação de viuvez. Para ele, depois de 5 vendas do imóvel, 6 vendas, ele se tornar dono. Todas as transações são feitas sem repasse de dinheiro. Por isso que eles fazem com dinheiro em espécie. Normalmente, quando você vê venda em dinheiro em espécie, que não foi feito repasse de venda, de financeiro. São muitas artimanhas para enganar o Estado, enganar a polícia, né? A sociedade, para a gente não concluir o óbvio. Que ele matou o homem para fazer a prostituta viúva, né? Isso é o óbvio. Então, ele vai criar inúmeras circunstâncias para a gente não identificar o óbvio.